Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje Sandro Bonatti, diretor-geral da GPS Cal, que veio contar para nós um pouquinho da sua história. Sandro, seja muito bem-vindo. Lucas, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade, muito legal, obrigado mesmo. Vamos começar falando um pouquinho do início, como é que foi a inspiração, né, para começar a carreira empreendedora? Pois então, o empreendedorismo de uma forma geral, ele ainda é pouco, estimulado nas nossas escolas, né, mas Nossa, todos sabemos do quão importante ele é para uma sociedade como a nossa, e isso já vem principalmente, desde a minha formação em casa, formação esportiva também que eu tive, e as oportunidades que a vida acaba te trazendo, né. é. Às vezes a gente acaba aceitando alguns desafios até maiores do que a gente entende que pode superar ou atender, Eu mas ju nada melhor do que um dia após o outro, né, e estar também cercado de pessoas que possam te ajudar, possam te orientar, que sirvam de guia para essa trajetória. Faz grande diferença, né. Com certeza. Conta para nós do no início da carreira lá, mas antes, na escola, jogasse um pouquinho de voleibol, não foi? Pois então, eu aos 9 anos comecei a praticar voleibol, Olha só. né. Na verdade, por estímulo do meu irmão, que já jogava, 2 anos mais velho do que eu, também começou aos 9 anos, e dentro da escola Barão do Rio Branco, que sempre foi uma escola que teve esse viés esportivo muito fortemente no voleibol. E Pois é. lá o professor Arthur Novaes, que dava aulas de educação física, ele identificava em alguns jovens, algumas características que pudessem favorecer principalmente o voleibol, e convidava para iniciar a prática esportiva, né. Só que é claro, na época se fazia de tudo um pouco, né, atletismo, fiz judô durante alguns anos, né, e aí num certo momento tive que optar por um esporte, e aí continuei nessa no esporte, né, no voleibol até quase me formar na faculdade. Que legal. E isso traz várias lições, né, querendo ou não, é ali que você começa a receber os primeiros insights, né, do que é perseverança, resiliência, né. Com certeza, né, os valores do esporte eles são, fundamentais na formação do jovem, né, e infelizmente na nossa sociedade está faltando um pouco disso, nada contra o esporte, eletrônico, né, os Sim. jogos, os games, né, mas os valores, né, e principalmente o esporte coletivo, né, ele te ensina muito, né. É, Você ter empatia, você saber se colocar no lugar do outro, né, conhecer os defeitos, né, e fazer com que os outros também conheçam os teus, para que de maneira coletiva um possa cobrir o outro, né, e potencializar as qualidades do outro. Eu acho que essa é uma dança, né, muito importante, não só no mundo esportivo, como também na vida, né, de um ser humano adulto, né, produtivo, né. é verdade. É fundamental para uma carreira sólida, né. Faz toda a diferença, né. Sandro, e como é que foi? Curitibano, né, veio bem pequenininho para Blumenau. Conta para nós um pouquinho dessa trajetória. É verdade, é verdade. Bom, eu sou o filho do meio, né. Ah, é? Tenho meu irmão mais velho, a minha irmã mais nova, infelizmente a Paula já é falecida. O Saulo tinha 4 anos quando viemos a Blumenau, eu tinha 2. A Paula veio para cá, só voltou para Curitiba para nascer, Olha só. né, minha mãe naquela ideia de todo mundo tem que ser igual aqui em casa, todo mundo nasceu naquela maternidade, vai todo mundo nascer naquela maternidade. Ela É, só voltou para Curitiba, nasceu e voltou. nessa não vai ter briga, né. Nessa não vai ter briga. Por isso não vamos poder discutir. Boa. Então vim para cá aos 2 anos, meu pai médico, né, teve uma oportunidade aqui na cidade de Blumenau, Sim. a convite de um outro médico que estudou com ele na Universidade Federal do Paraná. Minha mãe professora, veio para cá, logo acabou entrando, dando aula no Pedro II e depois foi professora da Barão, Ó, que a mesma legal. escola então aonde nós todos estudamos até Uhum. nos formarmos no ensino médio e seguirmos a vida. Sim, que bacana. Tu estavas me contando aí nos bastidores, teu pai foi um dos primeiros cirurgiões aqui da cidade, né? O meu pai, se não me engano, foi o quarto neurocirurgião de Blumenau, convidado pelo também neurocirurgião César Zillig, esse que eu comentei que estudou com ele, e veio aqui a convite e logo, né, iniciar. A cidade estava crescendo muito, né, nós estamos falando de 79,
né? E foi um A período cidade estava crescendo demais. Bom, logo depois vieram as grandes enchentes, né? Imagina para um curitibano, né, ver tudo aquilo pelo qual Cara, passamos, mas foi um baita desafio para a cidade. Mas a cidade é forte, o povo é bom e a gente soube superar, como até hoje supera. verdade. O povo aqui é ponta firme, né. Ponta firme. Sandro, e a formação? Vamos falar um pouquinho da tua formação. Vamos falar um pouquinho da formação. Então, como eu falei, a minha vida inteira de estudante, ensino fundamental e médio foi na Escola Barão do Rio Branco, né, onde eu também praticava o voleibol. Depois, então, fui no ano da minha formatura no ensino médio, acabou coincidindo uma convocação para uma seleção brasileira de base, a seleção infanto. Acabei sendo cortado, bem na época de vestibulares e tal, então imagina se Tinha que fazer para uma escolha, todo né. mundo já é uma dificuldade, né, ainda mais Nossa, você ser convocado, se preparar, enfim. Acabou não dando nada certo, fui cortado na seleção brasileira e não passei nem na Federal, nem na PUC em Curitiba, que caraca. eram os meus 2 objetivos, né, pra arquitetura e urbanismo. Aí acabei ficando em Curitiba, como tinha muitos cursinhos pré-vestibulares, e me preparei lá, joguei lá durante um tempo e passei 6 meses depois no recém-iniciado vestibular de inverno da FURB, num curso de arquitetura e urbanismo, que, se não me engano, a primeira turma era 92.2, eu entrei então em 94.2, né? E aí, claro, segui na faculdade até 2000, conciliando a faculdade com o voleibol, o que me fez ter que segurar uma matéria aqui, uma outra ali, enfim, fui administrando. Escolhas. Escolha sempre. Pude fazer parte das 2 primeiras superligas que o vôlei de Blumenau participou, na elite do voleibol brasileiro. E o técnico que me convidou para começar a carreira de jogador de voleibol foi o técnico que me chamou num canto e disse: "Sandro, agora tá na hora de tu concluires a tua faculdade e vou te dar todo o apoio". E assim aconteceu. Me Que formei em bacana. arquitetura naquele mesmo ano, já tendo que fazer estágios, voltei a Curitiba, fiz estágio no IPUC, lá em Curitiba, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que é um dos órgãos mais importantes do urbanismo, para não dizer só brasileiro, mas também sul-americano. Que legal. E aí, claro, já aquele afã de recém-formado, A energia, né, estava no pô, a pico. energia no máximo ali, já não era mais atleta, já tinha largado, já tinha pendurado as joelheiras, como o jogador de vôlei fala, A pressão lá já tinha passado, né. aquela pressão já tinha, já era outra agora, né, de Sim. um outro nível. Eh, Comecei a distribuir currículos e a empresa na qual eu sou sócio hoje foi a empresa que me abriu as portas, Que bacana. chamada GPS Cal Assessoria Uhum. e Projetos Limitada, aqui sediada em Blumenau. Muito Uma empresa que também estava começando a crescer naquele momento, por indicação de um amigo do meu pai, uhum. né? As coisas acabaram dando tudo certo. Logo depois iniciei uma pós-graduação em restauração na UNERJ, em Jaraguá do Sul, que é uma paixão a qual eu não pratico na vida cotidiana, Sim. mas que eu sempre gostei de história, enfim. Me formei com essa pós-graduação e depois acabei me encontrando no gerenciamento de projetos, Olha só. né? Passou a ser o grande foco, a grande identidade da minha empresa, né? Aí fiz uma formação na Fundação Getúlio Vargas. O primeiro contato com projetos foi na GPS? O primeiro projeto industrial, sim, foi na Sim. GPS. Uhum. Antes disso, eu estagiei com um arquiteto, um amigo meu, o arquiteto César Martinelli, na Olha, Larte. bacana. Foi ele que me abriu também muitas portas, me deu muita experiência. Sem ele, eu não teria entrado na GPS Cal. Uhum. Foi bom que tu fizesse esse comentário para poder deixar esse Registro. agradecimento ao professor arquiteto César Martinelli. Que legal. Então, eu posso dizer assim que eu tenho meu pai biológico, eu tenho meu pai no esporte, o Arthur Novaes, eu tive o César Martinelli, que me abriu portas, né? Depois tive um outro profissional que não é mais sócio da GPSK, o Vitor Garcia, que também me ensinou muita coisa. Então eu posso dizer que eu sou uma pessoa
bastante afortunado. Grandes Eu mentores, né? tive bons mentores, importantes mentores a minha vida toda. Muito bacana. Sou muito grato a isso a eles. Então, finalizo a minha pós-graduação em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Surge uma oportunidade de uma extensão internacional, com o apoio da minha empresa também, eu já sócio, né? Entrei na GPS em 2001, me torno sócio em 2006, passo após em restauração. Em 2009, vou para George Washington, fico ali pouco menos de um mês, mas foi uma bagagem assim fantástica, Com certeza. um centro muito forte, É uma né, imersão, de né? instrução, uma imersão fantástica. Precisava melhorar um pouco o inglês, Justo. né, ajudou um pouco, não que eu fale muito bem, mas consigo me virar. E aí depois, quando volto, já engato uma série de projetos, como é o caso do projeto da BMW, que também foi um ensinamento assim absurdo que levo para minha vida até hoje como profissional. Pô, quero aproveitar a tua deixa então para fazer essa minha próxima pergunta aqui, né? A Vamos lá? GPS nasceu há mais de 28 anos, né? Então eu queria saber um pouquinho desse início teu ali na empresa, né? Como é que foi esse período pré-sociedade também, né? E também quais foram os primeiros desafios, né, para se estabelecer no mercado, isso no mercado tão competitivo, né? É interessante a pergunta, Lucas. Assim, primeiro que talvez até pela questão da prática esportiva, em viajar bastante, em viver muitas vezes vendo empresas, indústrias, isso talvez tenha colocado na cabeça daquela criança um gosto por entender um pouco mais aquilo tudo e por se acostumar com aquela rotina, né? Sim, Bom, um arquiteto e urbanista, que trabalha focadamente na indústria, em projetos industriais e corporativos, primeira coisa de tudo, não pode ter preguiça em botar a bunda no carro, no avião e ficar viajando tá na o rua, tá na Brasil estrada. inteiro, né. E não só o Brasil, né, como depois a gente vai falar um pouco mais. Essa predisposição ela é necessária. Quando eu entrei na GPS, já comecei logo cedo a ter que enfrentar desafios, assim, que eu nunca imaginava, né. Por exemplo, uma moega de recebimento de grãos, né, por meio rodoviário, né, um Caramba, elevador de caneca para elevar esse grão e colocar dentro de um silo ou dentro de um armazém, né. coisas que nunca tinha pensado, né? Coisas que na faculdade, claro que não vai se ver algo assim nesse sentido, né, a própria faculdade, a própria graduação de arquitetura, ela não prepara o arquiteto para esse universo. Ele acaba entrando nele e acaba se especializando, né. Hoje talvez um pouco mais, faz tempo que não acompanho uma cadeira universitária, Claro, mas, realmente, assim, no início foi algo bastante desafiador, mas como eu falei, como eu já vinha de uma infância pautada em desafio, em superação, em resiliência, para mim não foi complicado, sim, né. E ao mesmo tempo natural, né? Algo natural. eu era motivado, eu era curioso, né, então, o que é bacana é isso, né, Isso é no verdade. universo industrial nenhum projeto é igual ao outro, né, você tem que aprender, você tem que saber extrair do teu cliente aquilo que de fato ele quer, aquilo que de fato ele anseia, deseja, né, para tentar realmente produzir aquilo, né, que ele de fato precisa. Então, esse é a grande motivação do universo industrial, né. E aí, claro, eu comecei lá dentro como desenhista, aí comecei a liderar equipe, depois passei a ser o gerente de um projeto, né. Então as responsabilidades vão aumentando, o envolvimento também, mas nada que a tua experiência, né, o teu crescimento, né, enquanto profissional, né, experimentando várias situações, vários segmentos diferentes não te preparem, né, para que isso aos poucos seja galgado, né, conquistado, né. Sim, Tu havias falado 28 anos, a GPS Cal agora em outubro faz 30 anos, olha só. né. Então é claro que eu não sou sócio fundador, Sim, né, eu tô formado há 24, e a GPS possui clientes, atende clientes há mais tempo do que a empresa em si existe existe. consolidada. Nós temos, por exemplo, a Cevale de Palotina, Uhum. né, que é a maior cooperativa agrícola do Brasil, em que um dos meus sócios, que é o Mário Desutter, já os atende ainda antes
Da de ter empresa. iniciado a GPS Caraca. Cal lá em 94. Então, é Tem muita essa história, é experiência que muito já tinha quando começou, né? com certeza. Que E, legal. e isso é muito bacana no segmento industrial, porque você tem que projetar a curto, médio e longo prazo, né? Por mais que você tenha que prever uma possibilidade de uma ampliação de um shopping center, de uma escola, de uma residência, né? A indústria ela é muito mais dinâmica, né? Uhum, Até uhum. porque ela é flexível, ela tem que ser flexível ao mercado. Ou seja, você tem que ter uma visão a longo prazo muito apurada para conseguir, de fato, dar condições ao cliente, ao proprietário, que ele possa se adaptar ao longo, né, do desenvolvimento do mercado para que nunca fique para trás e esteja sempre na vanguarda, se possível Tu for. não vais fazer um investimento, por exemplo, de um novo parque fabril pensando em 10 anos, né? E nunca, Jamais, jamais. né? Ainda mais no Brasil, que é muito pujante, né? É. A nossa indústria ela é pujante. Ela tem muito ainda que evoluir, né? Uhum. Assim como o mercado mundial como um todo, né? Se falarmos em tecnologias e tudo mais, e no Brasil é muito pautado em commodity, mas ele vem avançando a passos largos aí, né? Conquistando alguns mercados, alguns segmentos, tendo também a influência de muitos outros países, né? Montando plantas aqui no Brasil, né? Existe todo esse debate sobre os chineses e tal, mas de fato eles estão bastante consolidados já no Sim, mercado industrial brasileiro, né? Com muitas indústrias é. de vários segmentos. É uma força, né? Uma força. Sandro, vamos falar um pouquinho do lema da GPS, né? Knowledge and Attitude for Life. Conhecimento e atitude para a vida. Como é que essa filosofia ela reflete no trabalho de vocês? Pois então, Lucas, essa é uma pergunta bem interessante e de fato ela surgiu de uma reflexão minha. Ninguém lá no escritório delegou, quem vai fazer? Até porque essa ressignificação, ela só se mostrou necessária com a saída do Vitor Garcia em 2011, né? A GPS Cal originalmente ela foi formada de duas empresas que saíram da antiga Lindner Herwin Shimizu. Se não foi talvez o maior escritório de arquitetura do Brasil, foi um dos maiores, né, na área industrial. Então esses dois profissionais saem de dentro da Lindner Herwin Shimizu e se juntam. Logo um deles sai para abrir a Falkenstein, aqui em Blumenau, Hum. que é uma empresa de origem alemã, mas deixa o nome, né? Daí, com a saída do Vitor, a gente teve que, bom, agora nós vamos ter que ressignificar isso tudo. Naquela ocasião, era 2011 já, nós já tínhamos feito uns 2 ou 3 projetos para fora do Brasil. Então, para deixar a tua resposta do CAL para depois, Claro. né, surge a ressignificação do GPS, né, de Garcia Projetos e Serviços para Global Projects and Support, né. Legal. O que eu acho muito bacana nisso, além dessa explicação de globalidade de uma empresa, né, já saindo dos limites territoriais Nacionais, é. Aham. brasileiros, além, claro, do termo project, né, tem a questão do suporte, ou seja, uma característica muito forte da minha empresa, empresa hoje, né, que possui outros dois sócios, o José Carlos da Luz, arquiteto, e o Mário de Zutter, e depois nós vamos falar de uma outra empresa também, que já é filhotinha, Uhum. ela 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 tem como principal característica não ter um produto pronto para dar ao cliente. O cliente vem com uma demanda, com um desejo. E a gente ajuda, Aí na tá o grande suporte, né? parte das vezes, a mostrar para ele o que talvez seja aquilo que ele de fato precisa, né? Em termos de nível de detalhamento de projeto, disciplinas que precisam ser envolvidas, né? E muitos outros serviços, desde, poxa, eu tenho aqui 3, 4 opções de terreno, me ajuda a escolher uma, né? Perfeito. Para um segmento industrial, a escolha de um bom terreno é fundamental. Fundamental, E nós imagina. estamos aqui só falando de condicionantes legais ou físicas. Estamos falando de mão de obra, nós estamos falando de logística, As variáveis são são inúmeras, números, né? né? Então a gente tem um arcabouço de serviço muito grande, sempre reforçando que a gente não constrói, mas a gente pode dar sim esse suporte para a idealização, para as aprovações legais que um projeto necessita e fazer o nível de detalhamento de projeto que permita com que o cliente construa da forma como ele quer construir, da forma como ele quer gerenciar a construção do empreendimento dele. E dessa forma, muitas vezes encontrando coisas que talvez na ideia original nem se Quase percebia, né? sempre, Quase sempre, né? quase sempre isso acontece, de fato. É claro que quando se trabalha com empresas maiores, já vem aquela declaração de escopo, até para Sim. poder equalizar todos
concorrentes, né? Aí sim, tu atende aquele escopo ali, mas no projeto industrial é quase certo Que vai que o escopo irá sofrer algum tipo de alteração. Isso é natural, né? A gente fato, sabe fato. disso, quem estuda gerenciamento de projeto sabe disso. E aí vem a resposta ao CAL, né? O CAL era, na verdade, uma junção de palavras de origem alemã que, poxa, naquele momento não tinha mais significado para a gente, né? E aí vem a ideia do Knowledge and Attitude for Life, né? Por que conhecimento e atitude para a vida, Pois é. né? Para desmistificar um pouco aquele pensamento, muitas vezes do leigo, em dizer indústria polui. Não, muito pelo contrário, né? Se a gente for ver lá desde a Revolução Industrial, a indústria gera desenvolvimento, a indústria gera oportunidades, né? Mas ela tem que ser sustentável, e não sustentável ambientalmente falando. É um conceito Ela geral, né? tem que ter um equilíbrio, Uhum. né? Qualidade de vida, produtividade, né? Sustentabilidade ambiental, por que não, né? Então, surge o atitude para a vida muito nesse sentido, em tentar realmente dar valor ao segmento industrial, que ele é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, Total. né? E que se tem que ter essa visão, não é? Da sustentabilidade em todos os aspectos que ela engloba e envolve. Bacana, bacana. Pô, e que tarefa, né? Foi natural essa Na verdade, ressignificação? foi relativamente fácil. É, Até eu devo isso a um professor de inglês meu, é. o Charles Dalmônico, Olha aí. infelizmente falecido também. Eu estava na dúvida do A, o que fazer com A. E Life. Life, para mim, cara, tava o nome ideal, Perfeito. né? Tava encaixando perfeitamente. Mas havia algumas opções do que fazer com A. Uhum. Aí liguei para ele, por ser professor de inglês, a gente queria dar essa visão mais internacionalizada da empresa. Ele falou: Sandro, o pessoal está falando muito de atitude, atitude, atitude. As pessoas têm que ter atitude na vida. É isso que eu quero. Que E aí legal. surge a ideia. Na semana seguinte, isso era um final de semana. Na segunda-feira, a gente costuma ter a nossa reunião de planejamento de produção. Larguei a ideia na mesa, todos os outros sócios, na hora, Imagina. aprovaram. Já reconhecemos marca e a vida segue. Que legal. É bom quando funciona assim, É é bom quando natural, funciona, né? né? Quando aceita as ideias, né? A gente fica. O ego fica elevado, Oh, né? coisa Mas boa. certamente isso é mérito deles também. Com certeza. Vamos passar aqui. Sandro, agora eu quero saber sobre a GPS Cal ela se define como uma gestora de projetos, né? Isso que significa na prática e qual é o diferencial de ter essa gestão centralizada em projetos de grande escala com os que vocês realizam? Essa pergunta é excelente, Lucas. Assim, uma das questões que até já havia falado que os nossos clientes nos procuram é justamente para fazer essa gestão, né? Quando a gente entra no universo do gerenciamento de projeto, isso talvez não seja a palavra mais certa. A gente costuma de se dizer coordenadores. Uma visão um pouco mais humilde, um pouco com mais pé no chão, Sim, até porque você gerir um projeto, você fazer a gestão de um project, o né, termo é mais amplo, né? é bem mais amplo, né. Nos Estados Unidos é muito claro, né, eles dividem muito claramente o que é project e o que é design, Hum, né. A GPS Cal, ela é uma empresa que faz design, né, que aqui no Brasil confunde-se muito com projeto. tudo é projeto, né? Projeto, projeto, projeto. Mas, poxa, um casamento é um projeto. E casamento dá certo se você não está bem organizado? Então, Então, vem aí a questão da gestão. Um serviço muitas vezes negligenciado pelas empresas de engenharia e arquitetura, e que é ele sim que vai permitir que a satisfação do teu cliente seja alcançada, né? A Fundação Getúlio Vargas usa uma fórmula que é muito interessante. S é igual a P menos E. Satisfação é igual a percepção menos expectativa. Então você tem que saber gerir essa tua expectativa para que ela não se torne superior à percepção, automaticamente gerando uma satisfação negativa no teu cliente. Então, ao mesmo tempo que você tem que dar segurança a ele, você tem que saber gerir essa expectativa de maneira que ele perceba ela e que no final ele fique satisfeito, né? Então, poxa, controle de prazo, controle de qualidade, controle de escopo, né? Controle da comunicação, né? A gente sabe no nosso dia a dia a o quanto importância nós disso. falhamos com a comunicação, seja com os nossos filhos, seja com a nossa esposa, Nossa, com o nosso muito bom. companheiro em casa, com os nossos pais, né?
com os nossos vizinhos, né? O que é uma palavra posta num contexto equivocado, num momento equivocado, com um tom não oportuno, né? O quanto que isso gera de problema, né? Muito. Então, a gestão, não é? Ela é cada dia mais importante, e não só na área da engenharia da arquitetura, em todas as esferas, né? Isso deveria ser uma disciplina de escola, né? Fazer com que os jovens saibam gerir. O pessoal hoje está dando empreendedorismo. É claro que você, para ser um empreendedor, você muito provavelmente será um bom gestor, mas não obrigatoriamente. Perfeito. Né? Existem muitos casos de pessoas muito bem-sucedidas, mas porque tiveram as ideias, porque foram resilientes, né? E Mas pagaram geralmente caro pela gestão. ou contratar, É, encontrar alguém para fazer essa atividade. Ju- Mas não se pode tirar o mérito de quem gerencia, claro. né? Porque é peça fundamental. E a GPS Cal, ela passou a ser muito reconhecida no mercado por fazer esse trabalho. Veja bem, ninguém está dizendo que a gente é perfeito, Claro. longe disso. Quem somos nós, né? Estamos sempre aprendendo, estamos sempre nos aperfeiçoando, mas a gente dá muita importância à gestão, ao controle, principalmente da informação, né? Uhum. Então a gente se coloca numa forma no mercado em que a gente, todas as disciplinas que um projeto precisa, veja bem, terraplenagem, drenagem, pavimentação, elétrico, projetos estruturais, preventivo contra incêndio, Nossa, hidrossanitário, é muita projetos mecânicos, né, ar comprimido, tratamento de efluente, Nossa. climatização, né? Tudo isso uma indústria precisa, Uhum. né? Poxa, mas o teu cliente vai ter que falar com todos esses especialistas? A informação que entender vai disso ser tudo dada também. para um, será que não deveria ser dada para o outro? Uhum. Ou talvez, sim, deva ser dada, mas não exatamente igual, já moldada àquilo que ele vai de fato precisar. Então a GPS, há muitos anos, ela se posicionou no mercado para fazer esse elo de ligação Caraca. entre todas as engenharias, que inclusive não necessariamente são parceiros nossos, e temos muitos parceiros aqui em Blumenau. Sim. A engenharia de Blumenau ela é muito forte, né? Depois até gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Ela ficou, inclusive, o cliente definiu uma tecnologia, um fornecedor de equipamento. Uhum. Poxa, talvez ele precise de uma base de concreto para aquele equipamento, ele vibra, ele é pesado, né? Como é que fica a conexão elétrica dele, hidráulica? Ele prejudica um layout numa rota de fuga para atendimento a uma norma de prevenção contra incêndio? Aí essa visão não. Então essa colcha É. de retalhos ela é unida sobre o guarda-chuva da gestão, do gerenciamento, da coordenação de Cara, projeto. realmente é muito importante. Esse é o nosso trabalho, esse é o que nosso dia a dia, é o que a nossa equipe faz. Bom, com isso eu vou passar para a próxima pergunta Vamos lá. aqui. Vocês hoje atuam em 7 países e na maior parte do Brasil, né? Quais foram os maiores aprendizados ao adaptar projetos para diferentes culturas, legislações, tanto no Brasil quanto no exterior? Que é uma Esse é um trabalho bem curioso, bem interessante, né? De novo, eu volto um pouco para a questão da empatia e Uhum. um pouco para a questão da motivação, né? Até o teu próprio podcast tem isso muito fortemente, né, dito ali, né? É o nosso mote. É o seu mote. Uhum. Você tem que ter disposição e vontade de conhecer as pessoas, né? E nós tivemos também um pouco de sorte. Esse foi um processo lento e gradativo. Ele foi aos poucos crescendo. Talvez, se tivesse acontecido num boom muito forte, muito repentino, a gente tivesse recuado, né? Ficado um pouco, poxa, apreensivo com Será, né? aquilo, né? Uhum. E não é fácil. Não dá para dizer que é fácil, não. Mas é algo bastante interessante, né? Pelo menos a gente se motiva sempre quando surge uma oportunidade. Uhum. Eu acho que é até um pouco mais de 7 países, Sim. porque recentemente a gente está nesse momento fazendo um trabalho para El Salvador. Ah, que legal. Finalizamos um para a República Dominicana, estamos para começar um outro. E recentemente eu voltei da Bolívia também, um pouquinho antes das eleições presidenciais, Não para, né? iniciando um outro trabalho lá. Mas a nossa história começou com Venezuela, ainda na época do Chaves, né? Em parceria com a CERT, que trabalha, tem um braço muito forte com a Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Ah, é? Sim, Fundação CERT, bem Uhum. interessante. Uhum. Foi vencido uma licitação internacional, vencemos os chineses, inclusive, para fazermos consultoria para industrializarmos a Venezuela.
né? Caramba! Então chegamos a fazer alguns projetos de industrialização, coisas que a Venezuela era muito dependente, né, Uhum. de outros países. Então ali foi um trabalho, só que antes dele ainda, agora lembrei, a gente fez um frigorífico, uma reforma e ampliação de um frigorífico de aves, Lá, lá na Venezuela. Por quê? Eu acho que daí cabe uma explicação. O Brasil talvez seja o maior exportador de alimento do mundo. em primeiro. Um país que sofre exigências internacionais das mais variadas. Isso responde um pouco a tua pergunta, né? Então, além de atender às normas nacionais que vivem mudando, principalmente as de corpo de bombeiro, Sim. a gente lembra um pouco aí Boate Kiss, uma série de outros eventos trágicos que afligiram, né, muitas pessoas. A gente está acostumado no Brasil a ter que estar sempre se atualizando em relação às normativas nacionais. Parece que todo dia acontece alguma coisa nova, né? Aí, como atendemos empresas exportadoras, elas são submetidas a exigências internacionais. Então, o Além nosso de dia a dia é estar familiarizado. Não que se consiga, e ninguém faz nada sozinho. Por isso que a gente tem os nossos parceiros. Então, poxa, tem as empresas de utilidades com quem a gente trabalha, né? Tem as empresas de elétrica, de estruturas. Cada Uhum. especialista, cada um no seu quadrado, fazendo o melhor que consegue, que pode, né? Se atualizando constantemente para atender essa demanda. E é claro, tu tem que viajar, tu tem que procurar os órgãos, tu tens que ler muito, Sim. né? Muitas vezes tem que acabar customizando muito dos teus procedimentos internos de desenvolvimento de projetos, né? Uhum. A gente depois vai entrar um pouco no universo BIM, né? Tem Sim. a questão dos templates e tudo mais. Então, isso tudo tem que ser atualizado constantemente para poder atender essa demanda e poder usar essa grande ferramenta, essa grande metodologia. Sim. Então, a palavra, acho que resume isso tudo, estar sempre motivado e com a mente aberta para receber informações e para ir atrás das informações necessárias para um projeto. Faz todo sentido. Já que tu tocou no assunto do BIM, essa realmente era a nossa próxima pergunta aqui, né? Vocês utilizam essa metodologia para os nossos ouvintes, para os leigos que não entendem muito bem, como é que você explicaria? Bom, o universo BIM, eu uso o termo universo BIM, porque hoje em dia a gente está na moda, né, do multiverso, Hum. né, realidades paralelas e tal. O BIM, ele não é coisa de hoje, só que ele foi evoluindo. Ele foi se desenvolvendo. Muitas metodologias que acabaram fazendo com que ele fosse algo necessário, já se conhece, já se aplica no mundo há 40 anos. Estamos falando aí de Lean Manufacturing, tá? Muitas outras metodologias, para citar somente duas. E, na verdade, o universo BIM não deixa de ser uma construção virtual, mas é de fato uma construção. Quando trabalhávamos na prancheta ou até no universo 2D, Uhum. você simplesmente representava aquilo. Se é um tubo, são duas linhas, né? Vista lateral. Se é vista de ponta, é um círculo, né? Só que quando você projeta um tubo no BIM, além de você dizer o diâmetro, você já diz a espessura dessa parede desse tubo, o material disso tubo, se ele vai ser pintado ou não, se ele vai ser Ah, galvanizado ao fogo ou não, se é um tratamento eletrostático ou não, que tipo de conexão ele vai ter com o joelho, com uma curva ou com outro tubo, né? Você constrói virtualmente. Qual é a grande vantagem? Que você pode construir algo antes que de fato você transforme aquilo em físico, você antevê muitas situações. testo. Testa tudo, analisa se uma coisa está batendo na outra, né? O universo BIM, por exemplo, ele permite que você simule a passagem de um fluido, seja ele quente, frio, viscoso, e tu consegue perceber no software se aquela tubulação ela está sendo exigida demais ou não, a ponto de romper-se com um certo tempo de uso, Uhum. né? Então, esse universo é de fato você construir virtualmente, testar aquela edificação virtualmente para ver se de fato ela funciona. E ele permite que teste por tempo, período. Com A certeza, roda é 1 ano. com certeza, com Caraca. certeza. E o universo BIM, e é claro, aí entram os softwares, né? Uhum. Os softwares BIM, né? Não vou aqui fazer propaganda, são várias metodologias. E
Isso, embora eu já estudasse isso ali por volta de 2008 já, a GPS em si já estudava isso já desde 2008, a gente acabou, de fato consolidando o uso BIM 100% no nosso escritório, a coisa de 3 anos atrás, né. Então a gente praticamente abandonou a ferramenta 2D, a Uhum. gente só a utiliza, porque são clientes mais antigos, são trabalhos bem específicos, não vale a pena você modelar todo um prédio que já existe para Para poder fazer aquilo. uma pequena ampliação, Claro, claro. se não é o objetivo do cliente, né. Uhum. Mas o que é interessante é que você, além de construir virtualmente, você integra as soluções de todas as disciplinas, né. Então você recebe um projeto hidráulico, um projeto estrutural, um projeto preventivo contra incêndio, um projeto elétrico, né, amarrado no mesmo ponto de inserção, e você consegue visualizar esse prédio ele totalmente construindo, com todas as tubulações, se a parede tem reboco ou não, quanto que é, tamanho do pilar, né. Você consegue mostrar isso para o cliente com muito mais clareza também. Você consegue fazer o que a gente chama de clash detection, ou seja, tá, mas essa tubulação tá batendo numa viga, eu vou furar a viga, eu vou contornar essa viga, né. E quando eu tenho muitas coisas, né, tu imagina um projeto industrial, Nossa, tem uma linha de ar hidráulica, comprimido, elétrica, água de processo, nossa. rede de hidrante, eletrocalha elétrica, como é que isso caminha ao longo de um prédio, né? Uhum. Na hora que tem que subir, tem que descer, na hora que tem que picar para ir alimentar um equipamento, né? Será que passa? Aí tem uma ponte rolante, como é que isso tudo funciona? Uhum. Para mostrar para o cliente, é muito melhor, é infinitamente melhor. Ele fica muito mais seguro quando ele aprova um Ah, imagina, projeto. né. E pro construtor, se ele tem o uso, a prática também do universo BIM, a gestão dele é Nossa. fantástica. Ele pode fazer uso daquela realidade, aumentada, né, tipo cronogramas extraídos diretamente do software, em que tu num Caramba. tablet, tu podes olhar o tablet com aquilo que era para estar construído naquele dia do cronograma, E o que e tu realmente fisicamente olha: "Não, espera aí, não tem ainda a rede de hidrante", pô, entendeu? Então para fazer uma medição de uhum. obra, né, é um outro Nossa, universo, muda né. tudo, muda o jogo. E o que é bacana, né, para cada elemento desse que é colocado, você tem que criar um template, que extrai automaticamente um quantitativo de material, uma especificação técnica para você ir para o mercado e fazer a compra daquele produto, né. Já gera um orçamento completo. Só que daí tem os outros Ds dentro do universo BIM, né, que a gente Uhum. fala muito do 3D, Sim. mas o universo BIM vai até que 7D, se não me engano. Cara, Quando a gente, por fim, eu voltando da Getúlio Vargas, a construtora Perville, também um grande parceiro nosso, que opera dentro do Perini Business Park, que é o complexo, industrial em Joinville, o maior da América Latina, se não me engano, caramba. bem interessante, vale a pena visitar quem não conhece. Souberam que eu tinha voltado e estavam na iminência de serem contratados para esse projeto da BMW ali de Araquari. Sim. Aí me chamaram para compor a equipe, porque a BMW junto com a Concremat, uma gerenciadora muito grande aqui do Brasil, exigia muito das construtoras que estavam fazendo parte daquele pacote. Perfeito. Então você tinha que fazer frente a essa metodologia exigida. E ali exigia-se BIM, projeto em BIM, E nem né? todos Todo contemplavam. um organograma gerencial de gerentes, né, Uhum. para que você tivesse o par do gerente BMW, um par na construtora que viesse a vencer a obra. Então eu ajudei inclusive nessa estruturação, para que tudo fosse feito conforme as exigências do cliente, né. Só que o que é bacana nisso tudo, por exemplo, já lá atrás, nós estamos falando de 2012, né, a BMW já pedia para que nos templates que fossem utilizados no projeto, tivesse a garantia daquele produto, para que eles soubessem que em X meses eles teriam que fazer a manutenção preventiva daquela válvula, daquele motor, daquela bomba. Nossa, e numa obra que dura anos. Isso é fundamental, você não vai esperar a válvula estourar. No teu sistema ele vai te alertar: "Olha, tá vencendo a garantia daquela válvula ali, vai lá dar uma olhada". Então por Cara. isso que é uma construção virtual mesmo, você Uhum. constrói aquilo virtualmente. E se você puder, depois do prédio construído, você continuar utilizando a metodologia BIM, Uhum. o teu universo é absurdo, né.
Aí entramos na indústria 4.0 e por aí vai, Nossa. né? Então, hoje em dia, eu diria assim, não que você não consiga fazer, Mas mas o que é uma risco. ferramenta fantástica, é. E hoje, para muitos segmentos, ela já é uma exigência, né? Por exemplo, licitações públicas já é obrigatório Uso. você fazer o projeto BIM, né? Já é exigido. Só que ainda as pessoas não sabem muito. Muitos pensam que é só uma modelagem 3D. Aham. Ah, eu posso girar, eu posso ver assim, posso ver assado. Sim, É mas ela só é é muito uma maior que parte, isso. né, isso Ela é muito maior que com isso. A certeza. metodologia BIM ela é muito maior que isso. E tu estavas comentando, Sandro, que metodologia antiga, né. Antes do advento do computador, dessa coisa do 3D, de você poder fazer coisas, como é que funcionava isso? Era Esses profissionais dessa época eram fantásticos, tá? Eu sou, além de gostar de história, eu sou fã dos profissionais da prancheta. Viravam noite, né? quantas Trocavam, tinham uma habilidade, eram realmente artistas, né? Porque você, além de ter o conhecimento, você tinha que saber expressar esse teu conhecimento, né? Com um nanquim, com uma caneta nanquim, né? Era um trabalho fantástico. Eu, quando posso, sempre guardo bons projetos feitos em prancheta no passado, mas claro, você tem que começar de algum lugar. sim, E existiam formas de você tentar acompanhar algumas evoluções, né? Mas de fato, você não conseguia testar aquilo. sim. O que se fazia para testar aquilo na época? Fazia as maquetes físicas, que ainda se faz. Hum. Só que, poxa, você nunca vai conseguir, por exemplo, por mais que você consiga tirar uma lateral do prédio para tentar olhar um pouco dentro, Mas o projeto você inteiro não já vai ver a tubulação dentro da parede. sim. Você não vai ver interruptor chumbado dentro da tua alvenaria, né? Não vai ver isso. No BIM você vai ver, né? Tanto é que o cliente, às vezes, começa a se pegar em detalhes muito pequenos. Ah, vamos mexer agora o interruptor 5 centímetros para o lado, que eu acho que é melhor, para não ficar tão perto da porta. O universo BIM permite isso também, que é o lado negativo da tecnologia, né? Mas você sabendo tocar bem, conduzir bem, tudo acontece bem. É que depois de aprovar também um projeto desse, executar, né. É só executar. E claro, se não mudarem, né? Sim. Ah, Tem tem. uma questão que você tem, que é fundamental no gerenciamento, é a gestão de mudança. Sim. Porque mudança ela vai acontecer. Você só tem que pesar direitinho o risco que ela pode gerar para que de fato ela não se transforme num problema. Mas que ela vai acontecer. E, querendo ou não, hoje em dia o avanço tecnológico, a mudança de uma tecnologia, de um equipamento, por exemplo, ela às vezes acontece mais rapidamente do que o tempo que você precisa para construir um prédio, né? De novo, né, citando a BMW, né? A gente começou lá com uma linha de montagem robotizada, Uhum. né? Um pouquinho antes, de fato, de concluirmos o projeto, o cliente já havia definido por uma outra tecnologia. Aí tivemos que readaptar o projeto àquele outro sistema de robotização dos chassis, né, que Uhum. viram, né, questão de ergonomia para facilitar a montagem do carro. A gente tem que ter essa consciência. Quem É uma trabalha no setor flexibilidade, né. industrial tem que saber que tem que ter esse dinamismo, né, e tem que saber gerir mudanças também. Faz parte do nosso trabalho. Eu vou voltar um pouquinho do que tu falou antes, para a gente falar um pouquinho sobre as engenharias aqui em Blumenau, né. Conta para nós como é que é a tua relação com esses fornecedores e qual é como é que é a diversidade deles aqui na cidade? Pois então, nós estamos, a GPS, que é uma empresa de 30 anos, longe de ser uma das mais antigas, nós estamos em quase todos os estados brasileiros, sem contar esses países que tu mencionaste, né? Perfeito. Bom, existem várias explicações para aquilo que eu vou te contar, mas a história que eu conheço ou que me foi transmitida é mais ou menos assim. O segmento industrial de Blumenau, ele já se desenvolve há muito tempo. Há um tempo atrás eu tive acesso a um livro escrito pelo fundador da Karsten, que a Karsten, alguns sabem disso, começou como uma serraria, sim. E aí veio uma das grandes enchentes, ali antes, ainda lá nos anos de 1800 e alguma coisa, e destruiu essa serraria. Só que naquele mesmo momento, alguns parentes deles, na Alemanha, estavam já melhorando os seus equipamentos na área têxtil e estavam se desfazendo de alguns teares. E ele vê a possibilidade, eu vou pedir para trazer, manda para cá, não joga fora, manda para cá, né? Então tu já vê uma evolução assim absurda, né?
E, poxa, quem não lembra das gaitas Hering de Nossa. Blumenau, né? O desenvolvimento, se a gente pensa em projeto, aquilo sim é um project, né? Você desenhar um instrumento musical. Olha só que loucura, né? Infelizmente, praticamente se perdeu essa história também, Pois né? é. E, claro, Blumenau começou a se destacar muito ali nos anos 70, 80, na questão têxtil, né? Grandes empresas, né? Hering, Fabril, né? Malharia Sim, Cristina, eu esqueci entre com outros, certeza de né? muitas outras, né? Altenburg, né? Altenburg. Só que daí vem o quê? Vem o boom chinês, que faz com que essas empresas que já estavam se expandindo para fora Uhum. da cidade, para fora do estado, inclusive levando as engenharias que as atendiam também para outras fronteiras, sentiram um baque econômico grande, né? Muitas delas nem se recuperaram disso, Sim. né? E essas empresas de engenharia, muitas delas já, né, com o grande apoio da FURB, a nossa universidade aqui, formou muitos engenheiros e muitos deles foram professores lá e ajudaram a formar muitos outros engenheiros e Sim. arquitetos, se viram também que, poxa, existia um corpo técnico de engenharia em Blumenau para suportar aquela demanda industrial que se tinha na nossa cidade. E depois eu vou fazer um parênteses do passo agora. Claro. Dr. Orlando Gomes, o maior, talvez, projetista calculista estrutural de Blumenau, veio para cá para projetar a Beira-Rio. Muitas pessoas de Blumenau não sabem que aquela é uma rua feita. Ela não existia, É verdade. né? Os casarões da Rua 15, né? Se você vai no fluxo atual, os da direita, eles já tinham o rio atrás deles. A própria Melman tinha uma entrada, né, Exatamente, para direto os para o rio, barquinhos, aham. para os barcos, É. para carregar e descarregar. Doutor Orlando Gomes, jovem ainda, foi contratado por uma empresa aqui de Blumenau para calcular a estrutura da Beira-Rio, né? Olha Então, só. Blumenau importava engenharia, contratava profissionais de alto conhecimento. E aí, poxa, o que a gente vai fazer? O setor têxtil parou. Na época existia aqui em Blumenau uma grande empresa chamada Mendes Engenharia, do seu Jarbas Mendes, que depois fez a Eisenbahn. O seu Uau. Jarbas Mendes, junto com o seu Jorge Rodak, que um baita calculista também. O que nós vamos fazer? Só que lá no oeste do estado surgia duas empresazinhas, uma chamada Sadia e outra chamada Perdigão. Olha só. Mas por que nós não vamos para lá? E a gente não pega toda essa Todas estrutura que nós temos de projetista aqui, vamos oferecer serviço para esse pessoal. E assim eles fizeram. Entraram nos seus Corcéis, né, nos carros da verdade. época, nas suas Del Rey, Brasílias, Del Brasília. Rey, e foram lá para o oeste prestar serviço, né? Ali começou um pouco da história da minha empresa, da GPS Cal, do porquê de tantos projetos frigoríficos que temos, né, pelo Brasil todo, né, e pela América Latina, né? Ali começou essa história. Então, de novo, né, motivação, vontade de fazer acontecer, empatia, né, coragem. Você Verdade. não faz isso sem coragem, Não tem como, né? né. Então eles foram se espalhando, se difundindo pelo estado, né. A gente foi se qualificando, né, nada melhor do que a experiência, né. O Total. mercado vai te dando Experiência é experiência, as tudo. empresas vão crescendo. Só que é claro, a antiga linha Hervin Chemiz se transformou em Hervin Chemiz, hoje é Uhum. Hervin Architects, né. A Mendes Engenharia se transformou surgiu dela a Neoplan, que depois surgiu a MPS, que depois surgiu a A Plus, né. Foi se dividindo, né. Seu Valzonir Zilli, saudoso Valzonir Zilli, fez a Zilli Engenharia, né? Da Zilli, teve gente que depois fez a P3, fez a P3 na parte elétrica, surge a Gubler, que muda para um 7, Excel Engenharia, seu Olinto Silveira, Excel Engenharia, seu Fred Freigan, seu Muita gente. Geandro, né? Poxa, profissionais excelentes, né? Foram criando as suas empresas e hoje Blumenau é referência a Brasil, tá, gente? Blumenau é referência, e não digo isso da minha empresa, não. É porque é mesmo. Porque é assim, é assim. Se a gente presta muito serviço para Joinville, por exemplo. Joinville que tem um parque industrial Gigante. extremamente grande, extremamente encorpado, ainda não consegue, dentro da própria cidade, Suprir. ter corpo de engenharia para supri-los. Né? Eles Caramba, têm que olha só. buscar, muitas vezes, em Blumenau, profissionais habilitados, capacitados para poder atuar nessa área industrial que, claro, assim como toda área tem as suas especificidades Sim. ali e exige uma certa experiência para que aquilo, e como envolvem investimentos relativamente relevantes, né, significantes, precisa ser profissional já um pouco calejado. Tem que saber o que tá fazendo, né. Vamos entrar agora na Du, falar um pouquinho da GPS Du.
Conta para nós o que que motivou a criação desse novo braço da empresa. Bom, Lucas, como eu estava falando, né, a GPS Cal, ela nasceu como uma empresa de arquitetura industrial, corporativa, só que aos poucos ela começou a ser mais reconhecida no mercado pela coordenação, pela Uhum. gestão. E a gente, por outro lado, começou a ver, não podíamos perder o foco na disciplina arquitetônica, que é a disciplina mãe, Uhum. é ela que todas as outras disciplinas usam para poderem fazer os seus trabalhos. Perfeito. E nesse sentido, surge a ideia de passar a fazer layouts corporativos, né, muitos chamam de interiores, Uhum. interiores corporativos, Perfeito. algo que a gente pouco fazia, a gente fazia mais a parte funcional, e dali ia para o escritório de arquitetura especializado em interiores tocar. A gente pensou assim, poxa, peraí, será que não é melhor a gente especializar ainda mais a coordenação, dando foco a ela, Uhum. tirar a arquitetura, incorporar a ela o interiores e também poder dar foco? Então, nesse sentido, surge a GPS Duo, né? Por isso essa divisão, né, Por isso essa clara mesmo. divisão. Então, a GPS Cal, ela está ficando com os clientes focadamente mais na parte de coordenação, gestão, e a Duo surge como braço arquitetônico mais completo, mais encorpado, para continuar atendendo essa demanda e poder também atender a parte de interiores corporativa, né? Ó, bacana. O corpo societário é o mesmo, incorpora-se na GPS do o Rafael Steiner, que é um outro arquiteto, contemporâneo meu de universidade, com formação na Catalunha, né? Vem para o escritório, já trabalha conosco há muito tempo, daí se torna Bacana. sócio da GPS Du, E para a começa gente poder ter mais atenção, mais dedicação a essas duas grandes esferas do nosso trabalho. bacana. Sandro, vou te perguntar agora um pouquinho sobre o futuro. Olhando para a arquitetura industrial, né, pensando na automação, indústria 4.0, a inteligência artificial que está vendo por aí, né? Qual é a tua visão sobre essas fábricas do futuro? Pois então, eu acho que essa resposta dificilmente alguém vai acertar, É. mas a mudança ela tem sido rápida, ela exige que os profissionais sejam ainda mais qualificados, capacitados, ela permite que o cliente ele utilize o projeto não só para construir, como a gente já comentou, Sim. né? Ele pode usar para fazer a manutenção predial, ele pode até usar para ter a rastreabilidade, né? A indústria 4.0, por exemplo, ela permite saber quem foi que montou aquela bomba. Porque, digamos, deu um problema numa bomba, ninguém sabe o que que é, mas o cara, pô, peraí, foi tal dia, pô, acontece um segundo problema, um terceiro problema, um quarto problema Todos naquele mesmo tipo de bomba. Peraí, mesmo lote, mesmo dia, será mesmo. que era o profissional? Será que o profissional estava com algum problema no ferramental? Ou não estava num bom dia? Então, Hum. até nessas questões de a detecção do problema, em ser mais assertivo, né, na rastreabilidade, né, porque essas informações se colocam inputs no projeto. Hum. Então, eles se transformam realmente num ser vivo, só que virtual, Sim, né? sim. Então, você guarda a história dentro do projeto. Então, ele abre uma possibilidades E tu muito continuas amplas. alimentando Tu depois. pode continuar aí alimentando esse projeto, né? Experimentando esse projeto, registrando tudo aquilo que foi utilizado para que aquele projeto chegasse naquele momento ali, Uhum. né? É claro que as automações, elas vieram para ficar. O trabalho manual, principalmente na engenharia, ele está sendo colocado por uma segunda importância. Por outro lado, a gente não pode fazer o double check, a gente não pode ficar muito cego na Uhum. tecnologia, principalmente no tocante a cálculos estruturais. E quando a coisa é muito automatizada também, ela pode dar algum pif, né? Por exemplo, uma norma diferente, uma mudança de norma, uma inserção de um número, de um valor ali equivocado, Ah, uma sim, carga de vento, um aceita tudo, momento na né. base do pilar, o cara só digita aquilo e ou seja, tem que tomar muito cuidado com isso, né, na celeridade que as coisas têm que ter, né. Verdade, Então legal. o fator humano não vai deixar de participar. A inteligência artificial e o universo, É, né, a gente não sabe aonde isso vai dar, muito recente, né. que barreiras nós vamos ter talvez que construir para moralizar um pouco o seu uso, né, principalmente na instrução dos mais novos, né? A gente não sabe o que vão ser no futuro, né? É. Com toda esse acesso a informações, veracidade da informação e o contato humano, né? Outro dia eu estava vendo o Robson Rides, que é um preparador físico,
falando que o pessoal agora está pegando a IA e tá, ó, eu quero perder tantos quilos, eu quero malhar tantas vezes por semana durante tanto tempo, eu tenho tal idade. Tá criando um preparador físico online ali, Só né? que a IA não sabe se tu tá com desvio de coluna, se tu tens um encurtamento intervertebral, se tu já estás predisposto a desenvolver algum tipo de doença Hum, ou dificuldade física. Então, hum, esse vai ser o grande desafio da hum. humanidade, saber colocar na balança a importância do relacionamento humano e do suporte da inteligência artificial para a gente poder evoluir juntos, né? Exatamente. Porque não vai conseguir só o lado humano não vai conseguir persistir, a população é enorme, as demandas são absurdas, né. Você tem que colocar uma automação, uma inteligência para esse suporte, mas não dá para deixar também se caminhar sozinho, É. porque temo eu que isso nos leve a um destino, bastante inglório aí. Sandro, agora eu quero te fazer a pergunta aqui do programa, né? Qual é a mensagem que você Hum. deixa para quem está querendo começar, até mesmo para quem está querendo fazer engenharia ou arquitetura? Qual é a tua mensagem para esse pessoal? Bom, pessoal, assim, é uma área fundamental, uma área muito nobre, por mais que se fale em desenvolvimentos em inteligências, acabamos de conversar sobre isso. O fator humano ele é fundamental na arquitetura e na engenharia. Na arquitetura eu entendo ainda mais, porque a criatividade humana, me desculpem, mas ela nunca vai ser suplantada por uma máquina. É necessário profissionais, como a gente já falou, motivados, interessados. É o tipo de profissão que você nunca vai parar de aprender. Nunca vai parar de experimentar, você tem que ser naturalmente curioso. E é claro, você vai ter que acabar se especializando, você não pode se transformar num pato, né. Eu adoro o pato, mas ele faz de tudo um pouquinho, mas não faz nada bem, né, ele não voa bem, não nada bem, não anda bem, você tem que acabar se especializando na tua vida em algum momento. Principalmente a arquitetura, o arquiteto, ele tem que ser um generalista, ele tem que conhecer de tudo um pouco, Uhum. porque é ele que acaba de certa forma coordenando, né, os trabalhos, independente da esfera. Dando a Isso é direção, né? desde uma reforma de um apartamento, né, unifamiliar, até uma grande indústria, uma usina nuclear, uma plataforma interestelar, não importa. Vai precisar de um. Alguém tem que ter uma visão geral, Hum. né, e depois saber selecionar quem vai ser o especialista para resolver aquela situação, aquele problema. Poxa, é um segmento fantástico, apaixonante, quem seria eu dizer ao contrário, e desafiador. Então, se você quer uma profissão que te exija sempre mais e que te permita conhecer muitas pessoas e trabalhar em coisas, né, sempre diferentes, independente se você vai para a área industrial, se você fica na área corporativa, busque pela engenharia, busque pela arquitetura, que eu tenho certeza que será muito feliz. Que legal, legal. Sandro, agora eu quero te agradecer demais aí o teu tempo por ter tirado aí essa tarde para conversar com a gente. Deixa um espaço para tuas palavras finais. Lucas, eu que quero agradecer, cara. Tu sabe que tá no meu coração. A Boa. gente já se conhece há bastante tempo. Temos aí uma trajetóriazinha juntos, tentando fazer o bem. Te conhecer um pouco mais e permitir com que tu me conheças um pouco mais é algo ímpar, Foi muito né? bom, né? Muito bom mesmo. As conversas, as resenhas. Essa conversa aqui um pouco mais formal, foi muito bacana. Agradeço de coração a oportunidade e quero me colocar à disposição. Talvez, quem sabe, voltar um dia para falar um pouco do nosso voleibol aqui de Blumenau. Com Por que certeza. não? É tão importante quanto, né, Mais para com se certeza. dizer. Aham. E é isso. E vai ser uma Só ótima conversa. só agradecer mesmo de coração. Que legal. Conversamos com Sandro Bonatti. Até o próximo episódio.